Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Devocional em Família, dessa vez para falarmos sobre o tema Todos estamos em reconstrução. Essa é uma verdade fundamental que eu acredito que nós sabemos com a mente, mas nem sempre temos consciência no coração. Isso porque algumas reconstruções são muito profundas, outras são muito difíceis para nós. E nós as evitamos na consciência ou não estamos conscientes dela mesmo. E é por isso que nós precisamos permitir que Deus vá nos tornando conscientes para respondermos adequadamente a cada uma delas. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 22, apenas o versículo 31, para nos inspirar, no qual nós encontramos a seguinte fala do Senhor Jesus, dirigindo-se a Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. As palavras do Senhor Jesus, elas se dirigem a Simão, explicando que todos os discípulos de Jesus, naquele momento final da caminhada antes da cruz, estavam sob uma ação, um agir maligno, que os colocava numa condição de serem provados ou peneirados como trigo. Nós encontramos uma situação muito parecida no livro de Jó, no qual nós lemos que Satanás compareceu diante de Deus para pedir para tocar a Jó, prová-lo, alegando que Jó somente era fiel ao Senhor porque nada de mal lhe acontecia. Nós conhecemos a história e sabemos que o desfecho daquela história, depois de um profundo e amargo sofrimento de Jó, ficando firme nas suas convicções em Deus, mesmo tendo concepções erradas sobre o que estava acontecendo, mesmo fazendo discussões com seus amigos que eram impróprias, por assim dizer, ele termina sendo restaurado por Deus e tornando-se abençoador até mesmo daqueles que o julgaram e também o julgaram erroneamente. Aqui no Evangelho de Lucas, novamente nós encontramos a pessoa de Satanás sendo explicada por Jesus como alguém que vem com uma ação de provação, de juízo sobre aqueles que estão sendo construídos pelo Senhor. Nesse caso, os discípulos mais próximos de Cristo, dizendo o Senhor Jesus que Satanás pediu para tocá-los como um agricultor que, após colher todos os seus grãos, precisa passá-los por uma peneira para saber quais grãos são consistentes, têm massa, têm caroço dentro, portanto podem ser aproveitados e são legítimos, e quais grãos são como joio, eles têm casca, eles têm aparência, mas por dentro eles não têm consistência. Esse peneirar iria revelar então quem permaneceria e quem não permaneceria. E nós sabemos pela história bíblica, principalmente do Evangelho de Mateus e de Lucas, que o episódio da morte de Jesus submeteu todos os discípulos a uma crise de fé muito profunda. Nós sabemos que Pedro teve talvez o que tenha sido a pior das experiências, porque Pedro estava convicto de que ele era capaz de ir até a morte com Jesus. Ele estava convicto que ele estava pronto para morrer com Cristo, e Cristo teve que dizer para ele que ele não estava, e que ele seria tocado nessa área que ele tinha uma falsa convicção, até se decepcionar consigo mesmo. E foi isso que aconteceu. Pedro não chega ao lugar que ele tanto queria, que talvez fosse de ser o discípulo que mais honrasse o Evangelho, mais honrasse o testemunho de Jesus, mas era aquilo que Pedro queria lá no profundo do seu espírito.
E Pedro foge, ele vai embora, ele volta para a sua profissão. Talvez dentro dele ele disse, olha, não tem mais jeito, para mim acabou. Eu me iludi com essa coisa de igreja, eu me iludi com essa coisa de servir as pessoas, que Deus me abençoaria, que Deus me sustentaria. Estou eu aqui agora padecendo, estou eu aqui agora, fui vítima de ataques de Satanás e Deus não me protegeu. Eu não sei quais foram as angústias da mente de Pedro, assim como eu não sei quais são as angústias da sua mente, eu sei quais são as da minha mente. E quanto eu tenho lutado no decorrer da vida por não conseguir entender claramente certos episódios, certos momentos, certos trechos da vida, certas situações que me acometeram, certos erros que eu mesmo cometi, e eu não entendo por que eles foram permitidos. Todos nós passamos por isso. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós perdemos. Uns perdem mais, é verdade, uns perdem muito aos nossos olhos, assim como Jó. Eu não sei se algum de nós conseguiria permanecer firmes tendo perdido o que Jó perdeu. Eu não sei. É difícil dizer isso e dizer por que, Senhor, você permitiu. Quando nós entramos em terrenos de provação, quando nós entramos em situações da vida nas quais nós somos peneirados como trigo, nós somos provados para que se revele a nossa consistência, nós passamos por momentos que quase nunca a nossa mente nos ajuda a chegar a algum lugar. Quase nunca o conselho de alguém alcança aquilo que nós realmente precisamos ouvir. E não raramente, nem o próprio Deus fala conosco sobre os porquês, os motivos e o que nós devemos fazer. Quase sempre, ser convertido em um grão maduro, substancioso, pesado, cheio de vida, cheio de resultado, que faz bem, que se torna alimento, é um processo doloroso, silencioso, tantas vezes solitário, que nós precisamos aprender a andar, que nós precisamos aprender a trilhar com o Senhor. E é nessa trilha que as reconstruções do Senhor começam a acontecer dentro de nós. De alguma maneira, todos nós estamos em reconstrução. De alguma forma, cada um de nós está agora sendo tocado por Deus e sendo refeito por Deus à medida que permite, é verdade, mas todos nós estamos. E eu não sei aonde você está, eu não sei o que foi que você perdeu, eu não sei o que foi que Satanás tocou na sua vida, eu não sei quais foram os erros que você cometeu, e você pode estar projetando a culpa em um, a responsabilidade no outro, ou você pode estar olhando para si mesmo e dizendo, eu não sou mais digno, eu não mereço, eu não consigo, eu não sirvo, eu não tenho os dons necessários. Eu realmente não sei, mas eu estou aqui nesse dia para dizer a você que assim como o Senhor foi em busca de Pedro, disse, eu, porém, oro por você, Pedro. Eu oro por você para que a sua fé não desfaleça. Esse mesmo Senhor está olhando para cada um de nós e está velando por nós. E se você está me ouvindo nesse dia, apesar dos pesares, é porque há um agir de Deus sobre a sua fé e ela ainda não desfaleceu. O Senhor só quer que você concorde com Ele, que você permita que Ele vá buscar você nesse lugar que você está e traga você para mais perto. E quando você voltar para Ele, quando nós voltarmos para esse lugar dentro de nós mesmos, que é um lugar de dependência profunda do Senhor, é um lugar de entrega profunda para o Senhor, de permitir que Ele nos conduza pela mão aonde nós não gostaríamos mais de ir, Ele então produzirá em nós um fruto poderoso da sua presença, que nos levará a uma profunda experiência de graça, de poder, de virtude, de renovação. Nós não temos como ter noção de onde esse processo de Deus, que está nos reconstruindo aos poucos, irá nos levar. Não temos como saber o resultado daquilo que exatamente agora Ele está fazendo. O que nós podemos fazer é concordar com Ele e nos entregarmos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem.
eu dei um salto na comunhão, eu dei um salto na espiritualidade, eu dei um salto no amor, eu dei um salto na devoção, porque você me trouxe, Senhor, até esse lugar. Foi você quem me conduziu, agora eu conheço melhor você, porque esse é o caminho das reconstruções do Senhor. A glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. É assim que Ele age. O último vinho é sempre o melhor vinho. É assim que Ele age. E é assim que Ele está agindo na sua vida e na minha vida. Permitamos, pois, que o Senhor termine a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu oro para que todos nós possamos concordar com essa palavra. Não porque o Adriel que disse, não porque foi o Adriel que disse, mas porque o Senhor está dizendo. É o Senhor quem está falando pela sua palavra. Eu estou reconstruindo você. Eu estou guardando a sua fé. Eu estou reconstruindo o seu ministério, a sua casa, a sua vida. Eu estou dando a você novas oportunidades, fazendo você trilhar certos caminhos outra vez. Venha comigo. Não permita que o teu orgulho, que o teu medo te mantenham longe de mim. Venha comigo. Senhor, conduza-nos pela mão a esses lugares na fé, Senhor, que nos constroem para o Senhor, que nos fazem melhores para o Senhor e nos dão a Tua vida, a Tua graça e a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua casa.